Olá, eu sou o Bruno Guimarães Thanos, médico de família e comunidade, um dos teleconsultores do Telesaúde Santa Catarina. E é com muito prazer que a gente começa essa web palestra de hoje sobre constipação em uma abordagem integral. Esse é um tema clínico bastante recorrente porque constipação em si não é uma doença, é um sintoma e ela pode estar presente em várias doenças, né? Também é conhecida como prisão de ventre popularmente e também podem haver muitas situações que talvez sejam a maioria, né, de situações de alterações fisiológicas do funcionamento do organismo que cursem com prisão de ventre, constipação, mas que a pessoa no fim das contas não tem uma doença física que seja explicada fisicamente, né? Então, a ideia é fazermos uma abordagem diferente do convencional, utilizando, claro, também algumas coisas da medicina convencional e espero que seja útil para quem está nos assistindo aí hoje. Ao final, teremos um espaço para perguntas e respostas para quem está conferindo a web palestra ao vivo. Peço que vocês usem à vontade esse espaço para que enriqueçam a nossa web palestra. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente deve se fazer, né, é essa aqui. Quem está constipado? Essa pergunta pode ser respondida de diversas maneiras, né? Mas imagino que a primeira ideia que cada um de vocês tenha na cabeça é que estejamos falando sobre a definição de constipação. A definição de constipação vocês vão encontrar inúmeras, né, nas literaturas médicas e outras literaturas também. E, de certa forma, elas são pouco produtivas e pouco aplicáveis na clínica real. Por quê? Porque muitas vezes o constipado seria aquele indivíduo considerado sem evacuar durante mais de 3 dias, né? E isso pode não ser verdade, por exemplo, para uma pessoa que tem o hábito de ir ao banheiro 2 vezes ao dia e de uma hora para outra o intestino dele fica mais trancado, ele passa 2 dias sem evacuar, 3 dias e na teoria talvez ele não fosse constipado, mas na prática ele se sente assim, com prisão de ventre. Então, a parte de todas essas definições, o mais importante, acredito, é quando a gente recebe um indivíduo que se queixa de que o hábito intestinal dele modificou-se. Era de um jeito e passou a se tornar mais lento a partir de então, né? Daquele determinado momento que ele disse que está mais constipado. Então a gente deve acolher isso como uma queixa de constipação, sim, e fazer a avaliação pormenorizada, como vai ficar sugerido através dessa aula aqui para vocês. Mesmo que vocês não sejam médicos, os que estejam assistindo aí, imagino que nem todos sejam médicos, né? Espero que a aula seja útil. E se por acaso ficar algum termo, né, que eu tenha utilizado aqui a esclarecer, no final vocês terão a oportunidade de perguntar. Mas eu tentei fazer uma abordagem delineada para qualquer pessoa que esteja assistindo essa web, inclusive pessoas leigas na área da saúde. Ainda sobre essa pergunta, algo que eu acho bem importante é frisarmos a seguinte questão. Quem? Quem está constipado? Não no sentido de o que é estar constipado, né? Mas no sentido de quem é essa pessoa que está sofrendo esse sintoma. Porque essa pergunta, não só nesse campo aqui da medicina, né, da gastroenterologia, mas em qualquer sintoma, em qualquer queixa, é muito importante. É muito relevante nós entendermos o contexto dessa pessoa. Contexto psicossocial, que influencia as funções biológicas e fisiológicas dessa pessoa. Então, para a gente que trabalha com atenção primária, isso é mais fundamental ainda. Nós temos esse grande privilégio de atuar mais próximo do contexto de onde o sintoma, de onde a doença se desenvolve. E a gente precisa explorar e trabalhar esse contexto da maneira que estiver ao nosso alcance ali. Na sequência aqui eu trago algumas definições, 2 grandes definições importantes. Então, de todas as pessoas que se sentem constipadas e que se apresentam com essa queixa, a primeira diferenciação que o profissional que as atende deve fazer, notadamente o médico vai fazer essa diferenciação, né, é saber se a constipação é primária ou se a constipação é secundária. É meio intuitivo, né, a diferença dessas duas aqui, mas eu vou esclarecer para vocês, né. Primária seria a constipação em que você define também como funcional, algumas pessoas definem como idiopática. Eu vou tomar a liberdade de cancelar esse termo aqui, porque eu não acho esse termo muito relevante e eu não uso ele na minha prática médica. Não tem nada que seja idiopático, ou seja, sem causa aparente. Aliás, essas coisas que a medicina convencional define como idiopática, elas não têm causa aparente, mas não significa que elas não possam ter uma causalidade, né? Especialmente em questões subjetivas. Então a constipação primária funcional é aquela que você não determina algo físico, algo mensurável, algo palpável
para você definir que seja aquilo que está causando a constipação. Porque geralmente ela é uma constipação do mundo das ideias, que vem do mundo das ideias e mais ao fim da palestra nós vamos falar sobre isso. E são ideias, obviamente, inconscientes. Ninguém fica constipado, né, porque está por livre e espontânea vontade deixando de ir no banheiro. E a constipação secundária seria justamente aquela em que você determina uma causa física para a constipação. Um exemplo bem fácil da gente entender seria um tumor crescendo na luz do intestino grosso e de repente esse tumor cresce a tal ponto que ele não deixa mais as fezes passarem em determinado ponto do intestino e a pessoa fica constipada. Tem outras causas de constipação secundária também, nós vamos falar mais à frente aí. Então, a primeira coisa que deve fazer é tentar diferenciar esses dois grupos. E nós vamos ver algumas coisas dentro da anamnese do exame físico que vão nos ajudar nessa diferenciação importante. Aqui agora, existem aqui esses critérios de Roma 3 para constipação funcional, né? Eu só coloquei aqui para vocês saberem que isso existe e para vocês saberem que eu sei que isso existe. Mas eu também acho de pouca prática esses critérios, tá? Ele começa a falar ali assim, ó, que deve incluir 2 ou mais dos seguintes pontos nos últimos 3 meses, com os sintomas tendo iniciado pelo menos 6 meses antes do diagnóstico. Aí ele fala em porcentagem, né, esforço para evacuar pelo menos 25% das vezes. E aí eu pergunto para vocês, para a gente não ter que continuar perdendo tempo nisso aqui, quem que costuma contar a porcentagem das vezes em que está constipado ou que se esforça para evacuar? Isso na prática é muito pouco aplicável. Então, é bom vocês saberem que existe, talvez seja legal a gente conhecer os sintomas que eles determinam ali para determinar um constipado funcional, né, digamos assim, um paciente constipado funcional. E a gente sabe que o paciente pode se queixar dessas coisas. Por exemplo, esforço para evacuar, fezes granulosas ou endurecidas, né, em boa parte das vezes, sensação de que esvaziou incompletamente o reto e o sigmoide, que é a parte final do intestino grosso, sensação de que há algo obstruindo a região anorretal, né? Manobras manuais às vezes são utilizadas para facilitar as defecações, por exemplo, inserir o dedo realmente no ânus e no reto para ajudar a puxar as fezes. Menos de 3 evacuações por semana. E aí esses outros 2 pontos, né? Raros episódios de fezes amolecidas, que sem ter que usar laxativo para isso. E não preenche critérios para síndrome do intestino irritável, que é uma outra síndrome funcional que nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês aí quais seriam os critérios para ela também. A Home Foundation, né, que criou esses critérios, é uma instituição bastante ortodoxa dentro da medicina, né? Trabalha com a medicina convencional. Então talvez eles não levem muito em consideração essa questão da representação, do simbolismo que tem a constipação e que nós vamos buscar depois alguns conceitos dentro da psicanálise mais ao fim da web palestra. Aqui é importante que vocês também tenham em mente que existem 3 tipos básicos de constipação primária, né? Ou seria a constipação funcional. Uma constipação que acontece com trânsito normal, que seria assim, a pessoa evacua todo dia, pelo menos uma vez, né? Ou não modificou a quantidade de dias quantidade de vezes que ela vai ao banheiro, mas modificou alguma coisa nessa questão de sentir-se mais cheio, de não ter evacuado completamente, as fezes estão mais endurecidas, enfim. Continua evacuando a quantidade habitual de vezes, mas mudou alguma coisa no trânsito. Mudou alguma coisa no jeito de eliminar as fezes, não no trânsito em si, né? Outra seria de trânsito lento, que daí, obviamente, você reduziu o intervalo entre as evacuações de um jeito que não era antes. E tem também a disfunção do assoalho pélvico, que também é chamada de anismo ou dissinergia do assoalho pélvico, que é um tipo de constipação primária que vocês devem conhecer, porque tem algumas formas de terapêuticas que são exclusivas para esse tipo de disfunção. E essa disfunção aqui, quem geralmente diagnostica é o médico mesmo, porque ele tem que fazer uma manobra do toque retal e palpação abdominal para determinar essa disfunção. Basicamente, isso aqui é uma incoordenação, né, entre a pressão intraabdominal para eliminar as fezes e, em vez de relaxar a musculatura perineal, essa pessoa contrai, né? Isso aí tem origens também muito remotas na história de vida de uma pessoa. Muitas vezes, geralmente desde criança, a pessoa começa a desenvolver essa disfunção de assoalho pélvico e não raramente isso tem algum problema relacionado aos progenitores, aos cuidadores dessa criança, que não conseguem lidar naturalmente com a defecação. Ou consideram a defecação algo nojento, ou sujo, ou algo que a criança não deveria fazer. E aí você já começa a trabalhar o inconsciente dessa criança desde já de uma forma maléfica, para que depois ela vire um adulto com constipação, né? As fezes fazem parte da nossa vida.
e quem às vezes está assistindo a web palestra e tem algum problema, né, em observar suas fezes, em perceber que isso foi eliminado por você e que é parte da fisiologia normal, tem que se tratar de fato, né? Porque deve ter alguma coisa errada com a sua relação com essas fezes e talvez essa relação difícil comece lá na infância, da forma como os pais ou os cuidadores tratavam você, às vezes até durante a troca de fraldas. Então, às vezes a gente nem consegue chegar a essas respostas por nós mesmos, sem perguntar, né? Mãe, como é que você trocava minha fralda? Às vezes é preciso perguntar esse tipo de coisa, né? Para esclarecer uma constipação. Então eu deixei para vocês esses 3 tipos aqui, não porque isso seja de mega importância para vocês entenderem o tema, mas para o tratamento vai ter importância a gente saber sobre a disfunção do assoalho pélvico, tá bom? E ali ao lado direito vocês têm os critérios de Roma 3 para a síndrome do cólon irritável, que é uma outra síndrome que não cursa apenas com constipação, mas também pode ter constipação. A pessoa tem que ter dor ou desconforto abdominal recorrente por 3 dias ou mais em um mês, e isso tem que ter ocorrido nos últimos 3 meses pelo menos, associada a 2 ou mais dos seguintes sintomas ali, que seria melhora dos sintomas após a evacuação, na constipação às vezes isso não acontece, né? Início associado à mudança na frequência das evacuações e um início associado à mudança na forma das evacuações, as fezes mudaram o aspecto, né? E veja que também necessariamente a síndrome do cólon irritável, às vezes ela vai cursar, não é necessariamente, às vezes ela vai cursar com uma mudança na frequência das evacuações. Então, dificilmente você vai ter síndrome do intestino irritável com um trânsito normal, tá? Então, essas aqui são mais curiosidades. Na prática, isso não vai ter tanta importância assim, né? É importante entender o que define um indivíduo constipado, principalmente em relação a essa individualidade da constipação, e os sintomas que você pode perguntar para a pessoa e que podem ajudar a definir ela como alguém que esteja tendo dificuldade de evacuação, tá certo? Agora, esse próximo slide, nós vamos falar sobre causas de constipação secundária. E vocês podem ver que a lista é enorme, né? Aqui, inclusive, a lista está bem sucinta. Dentro de cada um desses tópicos aí, vocês podem ter inúmeros outros, né? Medicamentos, por exemplo, algumas classes de medicamentos são altamente constipativas, né? E eu posso citar alguns aqui que são de uso corriqueiro, como os antihistamínicos ou antialérgicos, né? Derivados de opioides, como por exemplo analgésicos que têm codeína, tramadol, morfina, isso constipa bastante. E alguns medicamentos que a gente nem usa corriqueiramente e não lembra, como os bloqueadores de canal de cálcio, que são antihipertensivos, né, como o amlodipino, ditiltiazem, também os diuréticos, como a hidroclorotiazida, isso pode causar constipação. E principalmente, né, os campeões de venda no mercado mundial e os antidepressivos, não só os tricíclicos, mas também os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, para alguns indivíduos podem cursar com constipação. Tem outros medicamentos também, tá, como anticolinérgicos e uma outra lista de medicamentos anticonvulsivantes que também podem entrar nessa lista aí. Para a gente saber se o medicamento é o responsável pela constipação, não é muito difícil. É só perceber se o paciente associa o início do uso daquele fármaco e alguns dias depois ele começou a ter problemas intestinais. Pode ser o fármaco, vale a pena suspender o remédio ou trocar por alguma outra opção, se ele for indispensável, né? Alguns distúrbios endócrinos, né, podem causar constipação também. O mais conhecido seria o diabetes, né, quando cursa com neuropatia diabética, às vezes do intestino ali, né, e também o hipotireoidismo. Condições neurológicas que cursam, por exemplo, com alterações de impulsos nervosos ali que fazem o intestino se movimentar, né? Como, por exemplo, sequelas de lesão medular, né? A gente poderia listar nessas... A própria medicina convencional cita causas de constipação secundária, entre essas causas, as condições psicogênicas. Mas daí ela não diz que ela não trabalha a questão do inconsciente, ela diz que pessoas muito ansiosas ou deprimidas podem desenvolver constipação secundária a essas doenças, né? Que não deixa de ser uma constatação, até por ela mesma, pela medicina convencional, de que existe uma relação, né, entre o inconsciente e a constipação. Infelizmente, nem todas as áreas da psicologia admitem a existência do inconsciente, né? Por mais que trabalhos de Freud e Jung e dos outros psicanalistas que vieram, né, no último século, elaborando a ciência psicanalítica, tenham já elaborado vastas evidências, né, de que o inconsciente está aí, só não vê quem não quer. Ou melhor, só não escuta quem não quer, porque ver é difícil.
Anormalidades estruturais também podem ser causas de constipação secundária, e aí a gente pode lembrar dos tumores mesmo, né, que às vezes estão comprimindo ali a região do intestino, impedindo as fezes de se deslocarem com tranquilidade. Também, por exemplo, o megacolon da doença de Chagas poderia causar com constipação, né? O intestino fica largo e aí você perde a capacidade de motilidade ali. Com outras condições gastrointestinais, poderíamos citar aqui também, né? Como algumas doenças inflamatórias, às vezes cursam com períodos de constipação também, né? Doença de Crohn, causa mais diarreia geralmente, mas pode acontecer isso aí também. E o estilo de vida, né? Que a gente sempre deve perguntar para as pessoas, né? Sobre a ingestão de fibra, se ela é adequada ou não, porque uma ingestão baixa de fibras vegetais pode prejudicar o funcionamento do intestino, e também uma ingestão baixa de água, principalmente, né, que são os líquidos aí que a gente considera mais saudável, né, pode também prejudicar o intestino. Então é sempre importante perguntar se a pessoa costuma comer frutas, né, pelo menos umas 3 a 5 porções diárias, se ela costuma comer folhas verdes, né, as frutas, inclusive, de preferência com aquelas que possam ser comidas com a casca, que melhoram o trânsito do intestino. Nesse próximo slide aqui agora, eu elenquei alguns pontos da anamnese convencional que são importantes e que, de certa forma, nós já falamos sobre eles, né, nos slides anteriores aí. Alguns deles nós já falamos já. A duração do sintoma é importante, né, a gente define quanto você se sente constipado. Não raro eu pego pessoas, não, né, eu atendo pessoas que relatam que são constipadas desde a infância. Então, assim, essa constipação já tem maior chance de ser funcional, né? E muitas vezes de disfunção de assoalho pélvico. A frequência das evacuações, como é que está agora, atualmente, como é que era antes. A consistência das fezes pode nos dar algumas pistas também. Se as fezes saíam, né, de uma maneira longilínea, né, umas fezes mais compridas, de repente começa a sair na forma de bolinhas, né, a gente pode suspeitar que está tendo alguma coisa obstrutiva, por exemplo, por essa informação da anamnese. Os hábitos de evacuação. Aqui é importante perguntar se a pessoa, principalmente, respeita o reflexo gastrocólico. Para quem não conhece esse reflexo, é um reflexo fisiológico, que funciona da seguinte maneira. Depois que a gente se alimenta, especialmente depois do café da manhã, depois do almoço, o alimento chegando na região gástrica, no estômago, isso gera um impulso nervoso que estimula lá a região terminal do intestino grosso, o cólon, sigmoide, o reto, a expulsarem as fezes que estão ali. Então, o nosso corpo é realmente muito inteligente, né? O projetista dele era muito sábio. Porque quando você recebeu um alimento novo, vai precisar de mais espaço, então vamos esvaziar o que está lá embaixo, né? Então a gente tem esse reflexo, naturalmente a gente tem que aproveitar ele. Por isso que é tão bom a pessoa que, sentindo essa vontade de evacuar depois das refeições, não perde tempo e considera isso uma prioridade e vai buscar um banheiro mais próximo para poder fazer a sua necessidade fisiológica ali de eliminar as fezes. Mas tem pessoas que negligenciam esse reflexo e volta e meia ficam segurando as fezes, às vezes por questões de trabalho, às vezes por questões, enfim, inúmeras questões aí. Então é importante perguntar sobre esses hábitos, porque muitas vezes pode estar influenciando aí na questão da constipação. Outra coisa que é importante também é ver se a pessoa fica perdendo muito tempo sentada no vaso sanitário, porque se as fezes não desceram em 5 minutos, até 5 minutos, não faz muito bem você continuar ali naquele vaso. É melhor sair, fazer outra coisa e tentar evacuar depois, tá? Além de tudo, se você permanece muito tempo ali sentado no vaso, você corre o risco de exteriorizar suas hemorroidas. Então, pessoas que têm doença hemorroidária, às vezes é porque ficam sentadas demais ali tentando fazer força para evacuar. A presença de sangue nas fezes é fundamental na anamnese das pessoas que têm constipação. Por que é fundamental? Porque sangue nas fezes geralmente é sinal de alarme. Então é preciso perguntar isso, até para a gente suspeitar de doenças mais graves como o câncer. Se você tem sangue nas fezes, isso já vai ser indicado fazer exames complementares, se o paciente relata isso. Há sintomas sistêmicos associados, também é importante, nesse caso, se há sintomas sistêmicos como a perda ponderal não intencional, febre de origem desconhecida, elencar isso como indicação para fazer exame complementar. E depois vocês vão ver um slide ali na frente com todos os sinais de alarme, né, que vão incluir esses dois aí de novo. E finalmente os aspectos psicossociais, é importante a gente aproveitar a anamnese para questionar sobre eles, né? Verificar se a pessoa se sente ansiosa ou deprimida e também se ela foi vítima de violência sexual, porque
Há muitos estudos que correlacionam constipações de caráter mais funcional com o histórico pregresso de violência sexual. E isso é muito óbvio, né? A relação é muito óbvia. A pessoa que já sofreu violência sexual, de alguma maneira, ela vai ter uma tensão pélvica diferente, né? Por aquela experiência prejudicial, perversa que ela sofreu no passado. Então, o próprio inconsciente já vai deixar essa região mais fechada para novos eventos que, porventura, ele acha que possa ocorrer no futuro dessa pessoa. Então, é muito importante que as pessoas ponham esses fantasmas para fora, que falem sobre isso, né? Em termos de violência sexual. Isso talvez ajude a melhorar a constipação, se aconteceu na história de cada uma delas, né? O exame físico, eu trouxe aqui para vocês alguns detalhes importantes, mas é lógico que o exame físico tem que ser sempre completo, né? O médico não pode esquecer de checar sinais vitais, ver o estado geral da pessoa, mas especialmente no caso de constipação, ele vai ter que se atentar em palpar o abdômen, até para procurar alguma massa palpável, algum sinal que possa explicar essa constipação e suspeitar de uma doença mais grave, né? Ver se a pessoa tem dor, em que local a pessoa tem dor. A inspeção perineal e anal é fundamental, então o médico não pode ter pudores de avaliar esse paciente na região mais íntima dele, né? Trata-se de um exame físico importante para definir o diagnóstico. E aí eu sempre falo isso com os residentes que me acompanham, né? Quando a gente vai fazer um exame mais íntimo no paciente, não devemos realizar esse exame sozinhos, né? A gente tem que chamar um outro profissional de saúde no consultório. Pode ser até um outro médico, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, alguém que esteja ali por perto que possa testemunhar que você está só examinando o paciente mesmo, né? E sirva de testemunha para que nada mais, além do exame físico, foi feito durante aquela avaliação mais íntima do paciente ali. Mesma coisa durante o toque retal. O toque retal é um exame desconfortável para o paciente, e também para o médico não é muito confortável. Ninguém gosta de ter que ficar colocando dedo no ânus das pessoas, mas às vezes é um exame que faz parte da investigação. Então, mesmo que o médico não se sinta confortável, ele não pode deixar de fazer. E ele tem que explicar para o paciente, olha, é um exame, nada mais que isso. Por quê? Com o toque retal, você consegue ter informações muito preciosas ali da região do reto. Se você tem ali massa palpável, como está o tônus daquele esfíncter, do esfíncter anal, né? Tudo, se vem sangue na luva, se você tem fezes na ampola retal, todas essas informações ajudam a delinear o diagnóstico ali. O estado geral e sinais vitais já havia comentado com vocês, né? Por motivos óbvios é importante a gente fazer isso também. Aí os exames complementares, né? A maioria das pessoas que vai ao médico com qualquer queixa de saúde hoje em dia já chegam numa ânsia de fazerem exames complementares, né? Então acho que vale a pena eu aqui pontuar essa questão. Os exames, eles chamam-se complementares, não é por acaso, porque eles complementam, ou deveriam complementar, um raciocínio clínico, baseado em anamnese e exame físico. Então, assim, se através da anamnese do exame físico você não suspeita de nenhuma condição grave, você não precisa complementar com exames, porque você já não quer diagnosticar nada mais grave ou que vai precisar do exame complementar. Às vezes você até pede um exame para descartar uma condição baseado na anamnese, né? A pessoa é mais velha, enfim. E você às vezes tem uma incidência maior de câncer na idade. Mas assim, a gente tem sempre que deixar isso bem claro. O exame complementar, primeiro que ele não resolve o sintoma, ele não cura ninguém de nada, e ele é um adjunto na avaliação médica. Então não adianta a pessoa chegar dizendo o que quer. Ah, eu quero fazer tal exame. A pessoa não vai no médico como ela vai no mercado, procurando comprar alguma coisa. Ela está indo lá para ser atendida. E o exame complementar ele faz parte do que o médico acha que ele deve pedir, né? Por mais que isso possa soar rude para algumas pessoas, é assim que tem que ser. A medicina, boa medicina, é baseada na clínica. E se a clínica não demanda solicitar exames complementares, não solicitemos esses exames. Por outro lado, se a clínica indica os exames complementares, é fundamental que eles sejam solicitados e não serem negligenciados também. Então, olha só, exames de laboratório, para quem sofre de constipação, serão úteis se você suspeita de alguma doença sistêmica como causa da constipação. Eu já falei de algumas, né? Diabetes, hipotireoidismo. Se você não suspeita dessas doenças, não precisa solicitar alguns exames complementares por aí. Colonoscopia não deve ser solicitada de rotina quando não há sinais de alarme, tá? E os sinais de alarme eu vou mostrar para vocês quais são ali na sequência. Então, por mais que o indivíduo esteja constipado, se ele não fecha critérios para sinais de alarme, vamos tratar essa constipação como deve ser tratada, provavelmente como um quadro funcional, vamos tentar melhorar a dieta, ingestão de água, hábitos de evacuação, essas coisas todas a gente tem muita coisa a pontuar antes de dizer que é preciso
colocar uma câmera dentro do intestino da pessoa. É um exame extremamente invasivo, requer um preparo com uma diarreia severa nos dias que antecedem o exame. Então, assim, não é um exame que sai sem custo algum. Não estou falando só em custo financeiro. Exames para investigar doenças anorretais ou sistêmicas são especialmente recomendados quando o paciente permanece constipado após instituir dieta adequada e suspender todos os fármacos constipantes. Então, esse também é uma coisa que eu já tinha falado e repito aqui através desse último item desse slide, né? É importante que a gente faça uma clínica, digamos assim, tem até um colega meu que usa esse termo, né? Uma propedêutica escalonada. Você não precisa correr com o indivíduo constipado na maioria das vezes. Você pode hoje instituir, por exemplo, acordar com ele que ele vai melhorar a alimentação e vai seguir alguns hábitos diferentes e reavalia ele daqui a um tempo, daqui a algumas semanas. Porque talvez isso vai ser suficiente para melhorar e aí você exime-o de ter que se submeter a exames complementares que não sejam necessários. Próximo slide, então. Aqui, uma estratégia diagnóstica de constipação, né? Esse slide a fonte dele é um capítulo do Duncan, né? A 4ª edição de 2013. E ali ele elenca para a gente assim, né, as causas mais prováveis de constipação, entre elas a dieta e a ingesta de líquidos inadequados, a gente tem sempre que pesquisar na anamnese. O sedentarismo também pode deixar a pessoa mais constipada, por motivos óbvios, né? A pessoa que não se exercita, ela tem uma musculatura pélvica e abdominal mais fraca, né? E como a gente precisa dessa musculatura para o ato de evacuar, a pessoa que faz atividade física, geralmente ela evacua com mais facilidade. E tem que ser regularmente, né? Medicações são causa muito provável, tem que pesquisar isso. Hipotireoidismo e diabetes mellitus são causas prováveis também. E a gente tem sempre que questionar na anamnese e no exame físico se há indícios da presença dessas doenças, né? Vou lembrar vocês que hipotireoidismo não acontece só porque a pessoa está constipada. É uma série de sintomas, né, para pensar em hipotireoidismo, incluindo às vezes a constipação. A gestação é uma causa fisiológica de constipação. Todas as mulheres que já ficaram grávidas podem ter notado que o intestino tornou-se um pouco mais lento na gravidez, né, em alguns momentos. A síndrome do cólon irritável, que é um tipo de constipação funcional, que pode cursar também com constipação e é bem comum nesses tempos de síndrome de transtornos de ansiedade, né, que nós vivemos na sociedade depressiva moderna. A dor anorretal, né, que geralmente é causada por fissuras e hemorroidas e pode fazer um contrarreflexo, né? A pessoa tem lá a fissura, uma hemorroida que está trombosada, enfim, fissurada, e ela fica com dor e ela contrai o períneo em resposta a essa dor. Isso faz dificultar a evacuação. Causas graves que sempre devem ser consideradas seria o câncer de cólon, né? Devem ser consideradas em indivíduos suscetíveis ou com história clínica compatível, claro. E causas frequentemente esquecidas, né? Que a gente deve lembrar de pensar: a hipercalcemia, que é uma coisa não muito comum, né? A depressão, que é bastante comum e pode cursar com constipação também. E o megacolon megareto, que geralmente é uma consequência, por exemplo, da doença de Chagas, que hoje em dia a gente não vê tanto por aí, né? Com nossa urbanização da sociedade, o bicho barbeiro já ficou meio que no passado aí. Mas até pouco tempo atrás a gente tinha muitos indivíduos que sofriam consequência da doença de Chagas, entre elas o megacolon megareto. Sinais de alarme. Esse slide é autoexplicativo, mas vale a pena vocês gravarem esse slide, né, e terem sempre em mente isso daí. E aqui eu chamo a atenção não só para quem é médico, né, mas também para quem não é médico e conhece um paciente de repente que está se apresentando com alguma dessas coisas, né. Uma constipação que começou recentemente numa pessoa já com mais de 50 anos. Opa, isso não é normal. Presença de sintomas severos associados, como sangramento retal, febre, perda ponderal. Febre aqui principalmente aquela que não se explique por outros motivos infecciosos, né? E a perda ponderal que seja não intencional, né? Porque se uma pessoa está fazendo dieta e atividade física para perder peso e está perdendo peso, obviamente a gente vai deduzir que isso é por causa do tratamento de perder peso, né? Alterações laboratoriais, como por exemplo, uma pessoa que se apresenta com uma anemia e que não se encontra outra explicação para essa anemia. Lembrar vocês que toda anemia tem uma causa que deve ser investigada, né? História familiar de câncer de cólon, doença inflamatória intestinal ou doença celíaca. Então uma pessoa constipada que tem um histórico familiar assim, opa, vamos olhar com mais cautela para ele, vamos solicitar exames adicionais, porque pode ter alguma outra coisa pior aí. E uma coisa óbvia, né? Se o médico palpou uma massa no reto ou no abdômen, ou o próprio paciente percebeu que tem alguma coisa palpável no abdômen diferente, é um sinal de alarme também que possa haver uma lesão física causando a constipação. O tratamento convencional, antes da gente passar para essa abordagem um pouco mais
psíquica, né, e psicanalítica dos sintomas, que na verdade vocês vão ver que não tem nada de fechado nela, né? Antes a gente vai falar do tratamento convencional aqui, que seria, primeiramente, a própria medicina convencional orienta que a gente individualize cada caso, porque cada cabeça é uma sentença, cada paciente um contexto, né? E a gente deve orientar em conformidade. Então não existe uma receita de bolo, o indivíduo está constipado, tem que fazer tal exame. Não. Primeiro ele tem que ser avaliado no contexto dele, né? Intervenções não farmacológicas, como mudanças alimentares e aumento de atividade física, são úteis para aquelas constipações com trânsito normal e casos leves de constipação com trânsito lento. Se você tem um caso mais moderado ali ou severo de constipação com trânsito lento ou disfunção de assoalho pélvico, não vai adiantar muito essas intervenções aqui de alimentação e atividade física, embora essas intervenções sejam úteis para outros quesitos da saúde. Então, sempre vale a pena recomendá-las. Laxativos são substâncias cujo uso não é aconselhado de forma rotineira na constipação crônica. Eu vou trazer a seguir um slide sobre os principais laxantes que se podem ser utilizados, né, na prática clínica, mas já adianto uma coisa para vocês. O slide vocês não vão conseguir enxergar nada, porque é uma tabela grande com vários medicamentos ali, mas o objetivo de eu deixar esse slide é porque, como vocês vão ter acesso à apresentação depois através do portal, vocês podem olhar lá as especificidades com a posologia, o tipo de medicamento, né? Não é aconselhado usar de forma rotineira, então nenhum desses laxativos é para você usar de forma crônica. É para o paciente usar de maneira pontual, eventual, sob supervisão do médico, para ajudar ele a dar um alívio no sintoma, né? Especialmente em épocas em que a constipação possa cursar com desconfortos mais severos, né? Até pouco tempo atrás, se achavam que alguns tipos de laxativos, como cáscara sagrada, extrato de sena, poderia-se o uso deles prejudicar a função nervosa no intestino, mas ultimamente isso não tem sido tão comprovado assim. De qualquer maneira, a gente não vai usar esses laxativos de maneira crônica, tá? Biofeedback e reeducação intestinal, aí são técnicas que eu não tenho tanto conhecimento assim, né? Às vezes algum fisioterapeuta conhece um pouco melhor, mas é bom a gente saber que existe, são técnicas particularmente úteis para casos de disfunção do assoalho pélvico, tá? A reeducação intestinal é realmente reeducar aquele intestino, aquela pelve que está trabalhando em assincronia com o esforço evacuatório do abdômen, para reeducar, né, o assoalho pélvico ali. E o biofeedback é uma técnica que quem tem formação na área pode explicar melhor, mas infelizmente ela não é tão disponível assim no nosso meio, especialmente nas unidades de saúde, né? Aqui o slide que eu falei para vocês, tá? Sobre os fármacos que a gente pode utilizar. Eu, particularmente, prefiro utilizar os da primeira linha lá, que são os formadores de bolo fecais, como o Psyllium, cujo nome comercial mais conhecido é o Metamucil, né? Tem menos efeitos adversos, né? Mas não adianta, por exemplo, você prescrever esse medicamento para um paciente com uma lesão obstrutiva do intestino. Então, tem que ser muito criterioso na avaliação aí. Quem deve prescrever esses medicamentos? Preferencialmente é o médico, né? Evitar que os pacientes se automediquem, né? Então, para os médicos que tiverem interesse, está aí a listinha aí da classificação e de qual que é o ingrediente ativo, alguns exemplos de marcas dos medicamentos, a dose que pode ser usada e a média de tempo de início de ação até para a gente orientar o paciente, né? E com os potenciais efeitos adversos lá na última coluna da direita, tá bom? Então é só para vocês saberem que existem inúmeras formas de laxantes, várias podem ser usados, né? Em casos mais severos a gente usa os supositórios, né? Que são medicamentos aplicados diretamente no reto. Isso eu faço geralmente só no ambiente da emergência, do hospital mesmo. E na prática do dia a dia, eu prefiro ali o Psyllium, como eu já falei, a lactulona é uma boa opção também, tá? E tem alguns fitoterápicos aí que a gente pode usar também. E agora, para finalizar nossa web palestra de hoje, né, eu vou trazer algumas informações aí que vêm de literatura mais de vertente psicanalítica, interpretativa, de como abordar a subjetividade desse indivíduo e por que abordá-la, né? Começando a responder por essa pergunta, por que abordar a subjetividade? Como é que isso pode melhorar o indivíduo, né? Como que o tratamento pela fala pode fazer com que ele fique menos constipado? Vejamos então. A primeira coisa que a gente deve lembrar é dessa imagem aqui. Nós somos governados por um sistema nervoso autônomo, né? Várias das nossas funções fisiológicas são governadas por esse sistema nervoso autônomo. Inclusive a inibição da defecação, que é o último item lá do lado direito, canto inferior. Olha lá.
Então, nosso sistema nervoso autônomo, do qual a gente não tem consciência plena do funcionamento, né, ele também faz a inibição da defecação. Então, se a gente fica constipado, especialmente os constipados funcionais, isso tem a ver com o sistema nervoso. É a prova de que o sistema nervoso, por algum motivo qualquer, deixou de produzir o impulso adequado ou produziu um impulso, né, que inibiu a defecação. A gente não tem como saber exatamente que tipo de impulso foi esse. Mas é fato que tem fibras ali do sistema nervoso que estão atuando de maneira inconsciente. Assim como, de maneira inconsciente, a nossa frequência cardíaca está ali agora em alguma frequência por minuto, né? Eu já usei esse exemplo em outras aulas aqui. Então, como vocês podem ver, existem outras funções inúmeras do sistema nervoso autônomo. A nossa aula não é sobre o sistema nervoso autônomo, mas eu trouxe aqui para vocês lembrarem que existe esse sistema nervoso e que a ação dele é predominantemente inconsciente. E aí, de onde que vem a importância do inconsciente? Vamos ver o que alguns autores falam sobre isso, né? O Leonard Mlodinow, que é um cara que é neurocientista, ele nem gosta muito de psicanálise, uma pena para ele, né? Mas ele diz no livro dele ali, né, no Subliminar, que foi lançado recentemente, alguns cientistas estimam que só temos consciência de cerca de 5% da nossa função cognitiva. Ou seja, os outros 95% vão para além da nossa consciência e, queiramos admitir ou não, exercem muita influência na nossa vida. Começando por tornar a nossa vida possível, né? Muitos de nós fomos concebidos de maneira inconsciente, ou seja, às vezes os nossos pais dizem voluntariamente, né, inconscientemente que não queriam engravidar e tal, e engravidaram. Então, em algum lugar do inconsciente, eles queriam engravidar sim, né? Essas pessoas queriam engravidar. Independente do que estiver fazendo com sua mente consciente, é o inconsciente que domina a sua atividade mental. E a minha também, estou falando aqui sobre nós, né? E, portanto, a maior parte da energia é consumida pelo cérebro. Então, se o próprio Mlodinow, que é um cara neurocientista, avesso à psicanálise, afirma que o inconsciente é importante, eu sinceramente não entendo como que ele não compreende as teorias psicanalíticas, mas eu vou deixar aqui a contribuição dele porque a neurociência vem comprovando isso, né? Que o inconsciente influencia as nossas vidas. E vamos ver o que agora alguns autores mais psicanalíticos dizem. Um deles é o Jean-Yves Leloup. Nesse livro dele, O Corpo e Seus Símbolos, uma antropologia essencial, ele diz, né, que o inconsciente interfere no corpo, né? Nós podemos interpretar em diferentes níveis um sintoma, uma palavra que o corpo nos dá. São importantes os níveis médico, fisiológico, psicológico e espiritual. Então tudo isso faz parte de nós e isso pode estar se mostrando através do nosso corpo. No nosso exemplo aqui, se mostrando através de uma constipação. O que pode significar essa constipação? Além, claro, de poder ser uma lesão, tem outros significados também. Considera-se a doença um bloqueio de energia. É a energia que não circula, algo que permanece bloqueado. E a medicina chinesa trabalha muito bem isso, né, com as acupunturas, por exemplo. Algumas vezes o que permanece bloqueado é uma memória, uma morte, uma provação que nós não conseguimos digerir, que não pode ser assimilada e da qual não podemos nos libertar. Antes de poder evacuar, portanto, é preciso assimilar. Assimilar aquilo que está causando essa dificuldade de evacuação. E para assimilar não há outra forma a não ser a gente explorar o inconsciente. E até hoje eu não conheci nenhuma forma de explorar melhor o inconsciente do que através do método psicanalítico. E agora eu trago uma contribuição especificamente de dois autores psicanalistas, né, o Detlefsen e o Dahlke. Nesse livro dele, A Doença como Caminho, eles colocam algumas interpretações possíveis, tá, da constipação. E vejam bem que são interpretações possíveis. Para cada caso vai ser um caso. A gente não pode generalizar e dizer, você está constipado porque você não é generoso e não se doa. Não é assim que funciona isso aqui. Você deve entender a relação para si, né? E a pessoa, através da fala dela, você vai buscando como terapeuta, se você está no momento como terapeuta dessa pessoa, vai buscando pontuar algumas coisas da fala da pessoa e fazendo ela se escutar. Quem diz para o outro o que ele tem não é o terapeuta, é a pessoa mesmo que diz, através do método psicanalítico. É ela mesma que faz desabrochar as palavras que estavam não ditas, né, e o inconsciente que estava sugando ela de alguma maneira e às vezes aparecendo como uma constipação. Mas basicamente a psicanálise interpreta a defecação como um ato de doação e generosidade. Um ato que começa desde o nosso primeiro dia de vida, né? Primeiramente, a gente não tem nem muita consciência de que está evacuando, né? Nós somos lá bebezinhos, chorões, e a mamãe limpa a gente, o papai às vezes também ajuda, e depois a criança começa, né,
em torno de um ano e pouco, a entender que ela produz fezes e que aquilo sai dela, e que aquilo é dela. E é muito importante que as crianças sejam estimuladas a tratar isso como naturalidade, né? E ter uma relação sadia com as próprias fezes, né? De não entender aquilo como alguma coisa nojenta ou, ai, que feio, você fez cocô. É muito pelo contrário, que bom que você fez cocô, né? Porque faz parte da fisiologia normal de um indivíduo. A prisão de ventre pode evidenciar um apego excessivo às coisas materiais e a incapacidade de conseguir desapegar-se desse âmbito da vida. Vejam bem que a frase diz que pode evidenciar. Então, em psicanálise, a gente não tem respostas prontas, tá? A gente tem que saber dessas relações e ir ajudando a gente a fazer o paciente achar as suas próprias respostas, né? As suas próprias constatações em relação à vida dele particular, que é uma vida única. E, finalmente, se o intestino grosso simboliza o inconsciente, e muitas vezes o intestino grosso simboliza o inconsciente porque é o nosso lado sombrio, né? Aquilo que a gente... As fezes seriam correspondentes àqueles conteúdos do inconsciente, né? Aquelas coisas que às vezes a gente guarda a sete chaves, né? A constipação é uma tentativa de manter esse inconsciente oculto. Então, talvez os indivíduos que sofram de constipação são candidatos fortíssimos à sessão de análise, né? E por que não outras terapias psicológicas também? Eu sempre falo da psicanálise preferencialmente porque a psicanálise é como se fosse a mãe de todas elas, né? É como se a gente fosse beber na fonte, mas as outras terapias psicológicas têm o seu valor também e às vezes tem pessoas que não conseguem se dar bem com a análise ou não têm condições de pagar um tratamento analítico, né? E podem buscar se conhecer melhor através de outras maneiras. O importante é a gente saber que existe essa necessidade de abordar a subjetividade como parte do tratamento. E essa abordagem não invalida a abordagem convencional que eu mostrei para vocês antes ali também, tá certo? Então eu agradeço aí a presença de todos. Como de costume, eu deixo aqui o meu contato de e-mail para quem quiser escrever, pedindo algum material, tirar alguma dúvida. O endereço do blog Saúde Integral, que está aí para vocês, quem quiser acessar os textos de lá e os vídeos também. Fiquem bem à vontade. E também, claro, né, se tiverem dúvidas de processo de trabalho, dúvidas clínicas, né, do dia a dia de vocês, mandem consultorias aí para o nosso serviço de telemedicina, o Telesaúde Santa Catarina, que nós teremos imenso prazer de respondê-los e poder ajudar aí na condução dos casos dos seus pacientes. Agora, eu vou abrir aqui para as perguntas e respostas e aí passo a bola para o Djalma aqui agora. Benedito Novo quer saber quanto tempo é normal o paciente que está acamado, um adulto idoso, ficar sem evacuar? Excelente pergunta. Não há um tempo considerado normal que a gente possa dizer, são 7 dias, são 10 dias, né? Cada caso vai ser um caso. O que eu recomendo se avaliar nesses casos, né? Primeira coisa é que esses indivíduos acamados, eles costumam se alimentar muito pouco. Às vezes eles estão desnutridos, desidratados e assim. A desidratação e a desnutrição vão causar uma constipação. Primeiro que esse indivíduo vai estar ingerindo menos alimento, então ele produz menos fezes, né? E se ele estiver desidratado, também isso é uma causa de constipação. É preciso avaliar também que tipo de medicamentos esse indivíduo está utilizando. E para saber se é uma constipação mais grave ou não, é importantíssima a avaliação médica. Então ele vai ter que ir até esse indivíduo, fazer uma visita domiciliar de repente, palpar o abdômen, porque o indivíduo pode, sei lá, estar há 7 dias sem evacuar, 10 dias sem evacuar, mas não demonstra nenhuma dor abdominal, não está com o abdômen distendido, então você não vai considerar isso um problema. Por outro lado, se você chega e a família diz, olha, não evacua há 5 dias, e você já vê que o abdômen está muito distendido e com dor, você já tem que tratar essa constipação diferente, apesar de que em termos de dias, né, ela foi uma constipação menor. Então, eu estaria sendo imprudente em dizer para vocês que tem um tempo certo. Eu acho que cada paciente vai ter que ser avaliado dentro do seu contexto mesmo. A Itajaí pergunta se fisioterapia ou acupuntura ajudam no tratamento. Acho que sim, com certeza sim, né? Inclusive, nas disfunções do assoalho pélvico, como eu mencionei para vocês, aquele trabalho de reeducação do assoalho pélvico é um trabalho eminentemente do fisioterapeuta. Ele sabe trabalhar isso muito melhor do que os outros profissionais de saúde, ou pelo menos se espera isso, né? E a acupuntura, como a gente sabe que essas questões de constipação podem ser energia bloqueada, né? Como a gente viu ali nos últimos slides, certamente também para quem sabe fazer acupuntura, né? Eu não sei fazer, não fiz curso ainda, certamente pode ser uma tentativa, até porque é um método pouco invasivo e tem poucos efeitos adversos se bem colocada. Em constipações funcionais, né? Se você tem uma causa secundária, é preciso afastar a causa primeiro.
Aí Guabiruba e Chapecó perguntam sobre o uso de probióticos. Né? Aí Guabiruba ele coloca, além do psyllium, indica outro? O psyllium não é um probiótico, deve ser... Pré-biótico. Deve ser ficar clara essa diferença, né? Os probióticos são aqueles lactobacilos, aquelas bactérias que são comensais ao intestino, né? E que eu nunca li nada sobre a questão envolvida na constipação desses probióticos, né? Apesar da indústria farmacêutica lançar algumas monografias aí de evidência questionável, dizendo que pode ser para isso, pode ser para diarreia, enfim. E além do psyllium, não sei se daria para considerar outros formadores de bolo além dele, tá? Mas aqui eu vou assumir a minha ignorância nesse ponto. Talvez até tenham outros, tá? De repente, encaminhar uma teleconsultoria para... Nós temos ali a Gisele e o César, né, no departamento do Telesal de Santa Catarina aqui. Eles entendem muito de fitoterapia. Talvez eles possam dar umas informações melhores aí sobre fitoterápicos que possam ser utilizados, né, como pré-bióticos. Certo. Só acompanhar aqui se o meu Ctrl+C, Ctrl+V está certo. Tá. Salto Veloso elogia a web palestra, né? Boa palestra, e pergunta, como manejar constipação crônica em bebês, além ali da orientação alimentar, de menos de 2 anos? Boa pergunta, tá? E obrigado aí por terem acompanhado a web. As crianças, a gente é um mundo inteiro à parte, né? Primeiramente, a gente deve ficar bastante criterioso sobre a constipação em criança, porque geralmente não é a criança que se queixa, é o pai ou a mãe, né, que vem se queixando. Então, assim, será realmente que essa constipação é uma constipação? Primeiramente, avaliar, né, o quadro geral da criança, se ela tem bom estado geral, se ela está comendo bem, se ela está ganhando peso. A gente já vai partir para a questão de que não deve ser alguma coisa complicada. E eu manejaria principalmente, né, procurando sinais de alarme, que seriam alterações de exame físico ou de anamnese, para procurar determinar uma causa que tenha que ser afastada, né? É praticamente impossível, não sei se existe, acho que nunca vi um relato na literatura, acontecer, por exemplo, um tumor de intestino nessa idade, né? Até 2 anos de idade. A maioria das constipações nessa idade, a gente tem que entender como um relato dos pais, a gente primeiro tem que ver se isso está acontecendo de fato, e aí explorar principalmente essas questões de como é a relação dos pais, dos cuidadores dessa criança, dos responsáveis dessa criança, né, com as fezes dela, como é que foi a história de desfraude, se é que já teve o desfraude, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo aí é um emaranhado de angústias dos cuidadores e na verdade a criança não está doente, nem constipada, né? As crianças até 2 anos é mais difícil porque elas geralmente não falam, não conseguem se expressar. Então a gente tem que ter muito critério clínico em termos de observar o estado geral da criança e tirar essas informações preciosas de quem cuida, né? Sobre se está alimentando bem, se não vomita, né? Examinar o abdômen. Então é um caso meio à parte mesmo. Certo. Aí nós temos aqui a pergunta de Santiago do Sul, que estava com problemas no áudio ali, agora acho que resolveu. Eles querem saber como descobrir se a causa é psicológica. Boa pergunta, viu, pessoal de Santiago. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes que dizer que a causa é psicológica, a gente está dissociando as coisas, né? Não dá para a gente dizer que, por exemplo, um câncer não tenha uma influência da psique. Então, em vez de a gente dizer que há uma causa psicológica, a gente pode já partir do pressuposto que existe algo psicológico também atuando aí. Então a gente vai ter que explorar, essa foi a ideia justamente dessa web palestra, né? Da gente perceber que independente da constipação ter uma causa física atuando, existe algo psicológico a ser dito e desvendado também. Então, fica mais evidente, claro, que a causa, entre aspas, seria só psicológica quando o paciente é muito ansioso, está deprimido e não tem mais nada de exame físico que corrobore para você buscar outras evidências, né? Mas eu particularmente defendo hoje em dia que a gente integre as coisas, que a gente não separe. Então não dá para dizer que isso é psicológico, isso não é. Tudo tem influência psicológica porque nós somos seres psicológicos, né? Nós somos feitos de matéria e de alma também. Então não dá para a gente dissociar essas duas coisas. Mesmo uma pessoa que tem uma constipação com uma causa nitidamente secundária, né? Um medicamento, que se você retirar talvez melhore.
Mas vale a pena ouvir essa pessoa também. Vale a pena ouvir o que ela tem a dizer e ver que tipo de angústia ela tem na vida dela, né? Senão ela não teria que estar usando um medicamento. Perfeito. O Guabiruba pergunta se você orienta o uso da escala de Bristol. Olha, a escala de Bristol é também, assim como os critérios de Roma, é uma maneira da gente tentar quantificar essas informações, tá? Eu respeito muito os colegas que desejam utilizar esse tipo de escala, mas eu particularmente não uso na minha prática clínica, por isso que eu até não me aprofundei muito nessa temática aqui durante a web palestra. Os gastroenterologistas, né, que veem a questão da saúde do intestino de uma forma um pouco mais quantitativa mesmo, né, mais objetiva, amam essas escalas, tá? Mas eu percebo, assim, isso da minha prática clínica, que isso não traz tanta diferença em termos de conduta e também em termos de pensar o problema, tá? Por isso que eu não coloquei ela aqui nos slides para vocês, apesar de ter colocado os critérios de Roma aí. Benedito Novo pergunta se você tem alguma literatura recomendada para orientar esse desfraude da criança. Olha, tem uma literatura muito interessante que é a Françoise Doutor, ou Françoise Doutor, que ela é pediatra e psicanalista francesa. Ela já é falecida, inclusive, mas ela tem livros muito interessantes que vale a pena serem lidos por qualquer pessoa, inclusive, principalmente pelos pais, né? Então eu vou indicar para vocês alguns livros dela que seriam As Etapas Decisivas da Infância. Ela fala sobre essa temática aí do desfraude, entre outras muitas temáticas. Tem também o Quando os Filhos Precisam dos Pais, que é um outro livro dela, que trata especificamente desses problemas corriqueiros na educação infantil, no desenvolvimento da criança, né? E ela desmitifica muita coisa, ela torna tudo muito mais acessível. E ela traz a coisa para um âmbito mais ser humano mesmo, sabe? Deixa de ver as coisas de um jeito muito frio. E outro livro dela é o Seminário Psicanalítico de Crianças, que aí tem vários casos clínicos, inclusive crianças que sofrem de enurese, né? Eu acho que vale a pena também ser conhecido. Então, os livros dela são fáceis de ser encontrados, relativamente fáceis. Quando os Filhos Precisam dos Pais eu já vi em várias livrarias aqui, mas pela internet eu acho que vocês conseguem também acessá-lo, talvez em algumas bibliotecas, aí eu não sei. Para quem quiser anotar o nome da autora, viu, Djalma, caso você possa passar para eles aí, é Françoise, com cedilha e S no final, Françoise Dolto, D-O-L-T-O. Ela tem vários livros, não só sobre essa temática, né, das crianças especificamente. Mas é uma excelente profissional, assim, que podemos aprender muito com o que ela escreveu e com a experiência de vida dela. Então encerramos aqui, agradeço a presença de todos e desejo um excelente Páscoa aí para vocês e as famílias. Um abraço.